Olá, pessoas. Então, olha, eu vou explicar a questão, certo, de conjuntos para vocês. Então, preste bem atenção. Anotem todas as coisas direitinho, né, no caderno, que é interessante para vocês fazerem a consulta também, tá certo? Então, minha gente, o que são conjuntos? O que é conjunto? É um grupo de elementos com características, ou seja, a partir do momento que eu digo e o conjunto das vogais. Quais são as vogais? A, E, I, O e U. Então, esse daqui é um conjunto, certo? Bolsa de lápis. Todos os lápis é um conjunto. Vários livros empilhados. Então, a gente chama que é um conjunto de livros, certo? Um time de futebol, pois é, você corintiano, palmeirense, flamenguista, o que seja, seu time é um conjunto, certo? Então, conjunto é um grupo de elementos, seja esses elementos numéricos, com, que a gente pode escrever também em forma numérica, por exemplo, 3, tá vendo? Ou pode ter 0, 1, 2, 3 reticências, porque pode ser infinito também. Observe que nós estamos escrevendo os conjuntos dentro de chaves, ó, e separados por vírgula. Professor, e se fosse palavras? Conjunto de nomes com a letra A, pode ser também escrito. Então ficaria assim, ó. Deixa eu ver, André, mais ainda, letra maiúscula, né? André, aí, Andréia, né? Alane, né? Arley, tá vendo? Então aqui é um conjunto também de nomes, certo? Então, conjunto é um grupo de elementos que tem a sua característica. Isso é conjunto, tá certo? Então, continuando, o que a gente vai ver agora. Então, observe. Qual é o tipo, como a gente pode escrever o conjunto? Nós escrevemos os conjuntos de três formas. Então, vocês observem aí já o nome. Por enumeração, por diagrama ou por linguagem simbólica. Professor, qual é o tipo de enumeração? Enumeração é quando a gente escreve entre chaves, tá vendo? E o conjunto, um detalhe muito importante, em qualquer representação, certo? O conjunto, a letra que representa o conjunto, que seja esse daqui, pode ser A, B, C, D, E, F, G, H, até Z, sempre tem que ser maiúscula, certo? Então, lembre-se desse detalhe. Sempre tem que ser maiúscula, tá certo? Em questão da enumeração, nós vamos colocar desta maneira aqui. Então, a gente escreve o conjunto dentro de chaves separados por vírgulas, seja com reticências ou não, seja com números ou não, como também tem na atividade. Escreva um conjunto das cores frias. Cores frias, azul, verde e roxo. Coloca aqui os três. Então, lá é azul, verde, roxo. E escrevi o conjunto, tá certo? A outra forma que a gente tem é do diagrama. Então, observe, o que é diagrama? Esse diagrama tem esse nomezinho aqui, ó, diagrama de Venn, certo? Então, o diagrama de Venn nada mais, nada menos é um círculozinho onde a gente escreve esses valores ou valores de conjuntos que vier pedindo na questão dentro dele, certo? E observe que a letra também, caracterizada pelo conjunto, está em maiúscula, tá certo? Detalhe. Então, o diagrama de Venn é quando a gente escreve dentro de um círculo, um diagrama, certo? Linguagem simbólica. Professor, como vai ser essa linguagem simbólica? Então, observe. A é igual a X, esse pedacinho aqui se chama tal que. Lembra aí, tá certo? Então, é X tal que. X é par. O que isso quer dizer? Que todos os valores de X são números pares. Então, essa é uma linguagem simbólica para representar esse conjunto aqui, ó.
que eu escrevi de forma enumerada. Então, aqui na forma enumerada eu tenho 0, 2, 4, 6 e reticências, porque ainda tem mais, ó. 8, 10, 12, 14, 16. Tudo são números pares. Da mesma forma, aqui. Se eu não quisesse escrever, se a questão não viesse pedindo a questão da enumeração, viesse pedindo a igual simbólica, então eu escreveria dessa forma. Ou pode vir dessa forma para a gente colocar da forma enumerada. Mas para isso a gente tem que interpretar o que está aqui. Ó. X é par. Se x é par, então isso quer dizer que ele está querendo todos os números que são pares. E é aí que a gente escreve esse conjunto aqui. 0, 2, 4, 6. Reticências, porque números pares também são infinitos, tá certo? São infinitos. Ok? Aí, dando continuidade. Quais são os tipos de conjuntos que nós temos? Nós temos esses aqui, pessoas. Observe. Conjunto unitário. O que quer dizer unitário? É o nome. Uni. Um só. Ou seja, aquele conjunto que terá apenas um elemento dentro dele. Então, observe um exemplo. Aqui já mudou a letra, tá vendo? B. Pode ser qualquer uma. Lembre-se que sempre é maiúscula. Olha só o conjunto. Quantos elementos eu tenho aqui? Um só. Isso mesmo. Então, quando eu tenho um elemento só, tá vendo? Ó, dentro. Olha, no diagrama de Venn, um elemento só. Perfeito. Então, quando eu tenho um elemento só, a gente chama esse conjunto de conjunto unitário. Agora, professor, quando o conjunto não tem elemento nenhum? Quando ele não tiver elemento nenhum, ele tem um nome que é chamado de conjunto vazio. Então, o próprio nome já está dizendo vazio, certo? Então, vai ser um conjunto que não tem elementos, que pode ser representado desta maneira. Observa aqui, ó. Tá vendo? Dessa maneira, que é do estado, tá vendo que não tem nada dentro, ou seja, significa que ele é vazio. Ou uma bolinha cortada, tá vendo? A mais utilizada é essa bolinha cortada, certo? Então, quando não existir, a gente vai lá e faz a bolinha e corta, porque é um conjunto vazio, ou seja, que não tem elementos ali. Conjunto universo. No conjunto universo, o que quer dizer universo? Quando a gente fala o nome universo, é o quê? É a questão geral, total. Por exemplo, se eu falar assim, vamos estudar os seres humanos. Então, nós vamos estudar todos os seres. E o que é que a gente vai estudar dos seres humanos? Digamos que vamos estudar a altura dos seres humanos. Quais são os seres humanos que têm 2 metros de altura? Né? Então, nós vamos pegar aqueles humanos que têm 2 metros de altura, colocar em um conjunto, certo? Só que qual foi o conjunto universo que eu tirei esses que têm 2 metros de altura? Os seres humanos em geral. Ou seja, eu tenho todos os seres humanos, só que de todos os seres humanos, eu só vou pegar aqueles que têm 2 metros de altura. Outro exemplo melhor para entender a questão do conjunto universo é isso aqui, ó. X, tá o que? X é par. Se ele é par, de que números que a gente vai trabalhar nesse conjunto? De números pares. Isso mesmo. Então, nós vamos trabalhar de números pares. Se nós vamos trabalhar de números pares, o que é que vai acontecer aqui? Qual é o conjunto universo desse conjunto? Da onde é que eu vou tirar esses números pares? De todos os números que existem. Certo? Então, a gente diz que conjunto universo é aquele conjunto geral, que desse geral é que a gente começa a tirar aqueles que nós vamos trabalhar, tá certo? Continuando, nós temos aqui, professor, e essa questão de pertence e não pertence? Então, preste muita atenção nisso. Pertence é quando o Ezinho é desse jeito aqui. Não pertence é quando o Ezinho está cortado. E como o próprio nome já está dizendo, é quando um elemento vai pertencer ou não dentro de um conjunto, certo? Então, eu tenho um conjunto e eu vou julgar se aquele elemento está dentro ou fora desse conjunto, certo? É a mesma coisa disso. Então, observa aqui esses exemplos. Ó. Eu tenho um conjunto A. Quais são os elementos do conjunto A, pessoas? 0, 1, 2, 3. Perfeito. Aí temos o conjunto B. Quem é o conjunto B?
Menos 2, menos 1 e 0. Agora, utilizando esses símbolos aqui de pertence e não pertence. Então, vamos analisar. 0 e A. O 0 pertence ao conjunto A. Olha onde o 0 está. Está aqui. Ele está no conjunto A? Está. Então, isso quer dizer que o 0 pertence ao conjunto A, certo? O 5 e A. O 5 está dentro do conjunto de A, ou seja, pertence ao conjunto A? Não. Então, a gente faz o Ezinho, cortei, ou seja, não pertence. Tá certo? Letra no conjunto B. Observe agora. 1. Pertence ou não pertence ao conjunto B? Observe se o conjunto B tem o número 1 positivo. Não tem. Quem tem é o conjunto A. Mas como a gente está analisando o conjunto B, então 1 não pertence a B. Então, a gente bota o Ezinho, cortado. Menos 2 pertence ao conjunto B. Observamos aqui o conjunto B. O menos 2 está aqui? Está. Então, menos 2 pertence ao conjunto B. Tá certo? Agora, menos 1 pertence ao conjunto A. Olha só o conjunto A. 0, 1, 2 e 3. Tem menos 1? Não. Então, não pertence. 3. Pertence ao conjunto B? De forma nenhuma. Observa aqui o conjunto B. Ó. Só é 0, menos 1, menos 2. Então, não tem 3. Então, não pertence também. Certo? Outro detalhe importantíssimo de pertence e não pertence é quando a gente analisa de elemento e conjunto. Observe que aqui eu sempre relacionei um elemento e um conjunto. Então, quando a gente tem uma relação de elemento e conjunto, a gente utiliza pertence e não pertence, certo? Professor, e se a gente estivesse analisando de conjunto para conjunto? Então, nós vamos chegar lá, tá certo? Vai ser daqui a pouco, ou seja, agora. Então, vamos lá. O pertence e não pertence, como vocês viram, a gente vai analisar de elemento para conjunto, tá certo? Agora, podemos analisar de conjunto para conjunto? Sim, é justamente chamado de subconjuntos. É como se a gente tivesse o conjunto universo, que é aquele geral, e a gente pegasse vários outros conjuntos dentro desse conjunto universo, tá? Então, o que é conjunto, subconjuntos? Quando um conjunto está dentro de outro. Lembrando que todo conjunto sempre tem o seu conjunto universo, certo? Mas vamos observar aqui, ó. Para a questão de subconjunto, nós usamos esses símbolos, ó. Um Czinho, que é de lado, ó, tá vendo? De ladinho. Está contido, e quando está cortado, tem um não. Então, não está contido, certo? Se for para o lado contrário, ó, aí a gente já chama de contém e não contém. Olha o que isso quer dizer para não confundir. Está contido. Então, alguma coisa está contido dentro de outra coisa, certo? Alguma coisa não está contida dentro daquela coisa, certo? Já no contém e não contém é alguma coisa contém outra coisa. Alguma coisa não contém outra coisa. Ou seja, o lado que vocês utilizam esse símbolo tem uma forma certa de compreender. Então, vamos observar aqui nos exemplos, certo? Olha só. Eu tenho aqui o conjunto A. Observe que o conjunto A todinho está dentro de B, certo? O conjunto A é 1, 2, 4 e 5. E o conjunto B é 0, 3, 6 e 7. Tá certo? Vamos analisar esses pontos aqui, ó. Tá? Como é que a gente vai analisar? Vamos lá. A, como é que se lê esse símbolozinho aqui? Está contido. Então, A está contido em B. O que isso quer dizer? O conjunto A está todo dentro de B. Observa aqui o desenho. Ele está dentro de B? Está. Então, isso aqui é verdadeiro. Tá? Agora, quando eu digo assim, ó. B
está contido, porque é o mesmo símbolo, tá vendo? Ó? B está contido em A. Isso quer dizer o quê? Que o conjunto B todinho está dentro do conjunto A? Não. Aqui, ó. O B ainda tem 0, 3, 6 e 7, que não está dentro de A. Então, aqui é falso. Próximo. B não está contido no conjunto A. O que quer dizer isso? Que B, o conjunto B aqui, não está dentro de A. Verdade. Porque o que é que está acontecendo aqui? A está dentro de B, não B dentro de A. Então, aqui é verdadeiro. Porque, ó, B não está contido em A. Certo? Aqui, ó. Com outro símbolo agora. Contém, não contém. A, como é que se chama esse símbolo? Contém. Então, A contém B. O que isso quer dizer? Se o conjunto A possui todos os elementos do conjunto B. Ou seja, o conjunto B está dentro de A. Está? Não, é ao contrário. Agora sim, ó. B contém o conjunto A, ou seja, o conjunto B, ele contém o conjunto A dentro dele? Sim, isso é verdadeiro, tá? Da mesma forma, eu vou falar aqui. A não está contido em B. A não está contido em B. Verdadeiro ou falso? Olha só. A quer dizer, A não contém B. A não contém B. Desculpa aí, galerinha. É ao contrário. Então, A não contém B. O conjunto A contém o B dentro dele? Não. Então, isso aqui está verdadeiro. Tá? Então, minha gente, a gente utiliza esses 4 símbolos aqui quando a gente analisa de conjunto para conjunto. De conjunto para conjunto e só apenas. Tá certo? Aí, continuando nossa aula, outro exemplo de subconjunto. Então, vamos lá. Subconjunto, tá? Então, vamos analisar esses aqui, tá? Tem o conjunto A. Quem é o conjunto A? 1, 2 e 4. Quem é o conjunto B? 0 e 3. Perfeito. Então, vamos analisar aqui. 3, o número 3, o elemento 3, pertence a A. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, porque ele está dentro do conjunto A todinho, certo? E o conjunto A, além desses, é esses daqui também. Então, o conjunto A aqui é tanto 1, 2 e 4, como 0 e 3 também, certo? Aí aqui eu tenho 4. Como é que se chama esse símbolo? Está contido, muito bem. Então, 4 está contido no conjunto B. Observa agora o conjunto B, ó, que é esse aqui. Esse conjunto B aqui, dentro dele, tem o número 4? Não. Então, tá errado, professor. Tá, mas não é por isso. Ô, gente, como assim? É o seguinte, o que foi que eu disse desse símbolo aqui? A gente só compara conjunto com conjunto. Elemento conjunto, o símbolo certo é o quê? Pertence ou não pertence. Então, aqui está falso de qualquer forma. Tá certo? Da mesma forma aqui, ó. 2 está contido em A? Claro que está falso, porque 2 não está contido em A. 2 pertence a A. Então, o correto aqui é 2 pertence a A. E não 2 está contido em A, tá? Agora, vamos observar aqui. Como é que se chama esse agora ao contrário? Contém. Muito bem. Então, A contém B. O que eu acabei de dizer? Que A contém o conjunto B. Todos os elementos do conjunto B. Verdadeiro ou falso? Analisa aqui, ó. O conjunto A tem um conjunto B dentro dele todinho? Tem. Então, verdadeiro. Próximo. A está contido em B. Verdadeiro ou falso, pessoas?
A está contido em B. Analisando aqui, A está contido em B ou B está contido dentro de A? B está contido dentro de A. Então, isso aqui é falso. Aqui, ó, B está contido em A? Sim, agora sim, porque todo o conjunto B está dentro do conjunto A. Por isso que a gente lê está contido, tá? B contém A? Falsérrimo, é ao contrário, certo? Então, A contém B, certo? Todos os elementos de B. Outro exemplozinho aqui. Eu tenho um conjunto A. Quem é o conjunto A? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Tá? Aí aqui eu tenho menos 2. Pertence a esse conjunto A? Observa o menos 2 aqui. Onde é que ele está? Ó? Ele está dentro do conjunto A. Então, ele pertence. Está certíssimo. 0. Não pertence a A. Verdadeiro ou falso? Falso, porque ele está assim, ó. Está aqui. Está dentro do A. 4. Pertence ao conjunto A? Falso, porque o conjunto A só vai até 2. Minha gente, menos 1 está contido no conjunto A? Sim ou não? Não. Isso aqui é falso, porque lembre-se que um elemento com um conjunto a gente utiliza pertence ou não pertence. E esse símbolo aqui de está contido ou contém, nós utilizamos de conjunto para conjunto. Ok? Vamos agora ver a questão de operações com conjuntos. Como é essa questão de operações com conjuntos, certo? A operações com conjunto a gente tem união, intersecção, mas nós vamos de um por um, tá certo? Então, eu tenho aqui, ó, operações com conjuntos. União. Essa é a primeira operação, união. Quando a gente fala união, o que é que a gente vem logo na cabeça? É o quê? Unir tudo. Unir todos. Pegar todos os elementos e botar dentro de uma mesma... de um mesmo conjunto. Isso mesmo. Então, união é caracterizado por esse símbolo aqui, ó, esse U para cima, ó. Tá vendo? Então, esse U para cima, lembrem-se, união. É quando você vai pegar os elementos de um conjunto e de outro conjunto e vai botar em um conjunto só, certo? Então, como vai ser isso, professor? O exemplo, por favor. Então, vamos observar aqui, ó. Exemplo 1. Eu tenho aqui, ó, 2, 3 e 4, que é o conjunto A, e menos 1, 0 e 1, que é o conjunto B. Determine, professor, como é que eu leio isso aqui, ó? A união B. Tá vendo? Então, A união B. Certo. O que quer dizer isso? Que nós vamos pegar os elementos do conjunto A e do conjunto B e colocar em um conjunto só. Então, a gente escreve assim, ó. A união B é igual a chave. Então, a gente bota em ordem, certo? Então, observa aí, ó. Menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Pronto. E aí terminei. Eu uni os dois conjuntos em um conjunto só. Tá vendo? Os elementos. Professor, e se tiver números repetidos? Eu vou repetir os dois? Não. Se tiver elementos repetidos, você só basta colocar um na resposta. Tá certo? Vamos agora para a intersecção. O que é intersecção? Minha gente, intersecção ou interseção é representada por esse símbolo aqui. Vocês estão observando aí, ó. Esse símbolo aqui, ó, U para baixo, ó. Lembre-se, U para cima, união. Você vai unir todos os elementos. U para baixo, intersecção ou interseção. Professor, o que significa isso? É simplesmente os elementos que se repetem em um conjunto com outro, certo? Ou seja, elementos iguais. Somente aqueles elementos que são iguais no conjunto A, no conjunto B ou em outros conjuntos é que a gente vai utilizar na intersecção. Então, observa aqui, ó. Eu tenho um conjunto A.
Menos 1, 0, 2, 3, 4 e 5. Tem um conjunto B, 0, 2, 4, 6 e 7. Ok. Determine a... Professor, como é que lê isso aqui? Então, observe. A inter B. O que quer dizer inter? Intersecção ou interseção. Muito bem. Então, A inter B. Observa aqui, ó. O que vai ser A inter B? Vai ser nada mais, nada menos que os elementos iguais. Então, nós vamos somente olhar aqui no conjunto A e no conjunto B e vamos ver, comparando os dois conjuntos, quais aqueles elementos iguais. Então, eu tenho aqui 0. Tá vendo? Então, já coloco aqui. Vou botar aqui, 0. Certo? Também, para mostrar para vocês. 0. 2. Tá vendo? 2. 4. Tá aqui, tá aqui. Tá vendo? 5 tá aqui, não tá aqui. E os outros também não tá. Pronto, terminei. O que isso quer dizer? Que A inter B, quais são os elementos que tanto está em A, como também está em B ao mesmo tempo? É 0, 2 e 4. 0 está aqui, também está aqui. 2 está aqui, também está aqui. 4 está aqui e 4 também está aqui. Então, esses são os elementos iguais comparando os dois conjuntos. E por isso que a gente chama de intersecção. São elementos que estão tanto em conjunto como também está no outro conjunto. Elementos iguais. Ok, pessoas?